Bom dia, amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Bem-vindos nesta manhã maravilhosa ao Mais de Deus hoje, para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor para este dia. Eu peço a você que abra a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 18, a partir do verso 15. Maravilhoso é estarmos reunidos juntos todas as manhãs, recebendo um pouco mais do Senhor nas nossas vidas. João capítulo 18, versículo 15 diz assim: Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. E Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Bem, queridos, essa história nos conta a respeito do momento em que o Senhor Jesus foi preso para se apresentar diante de Anás. E neste momento, o Senhor Jesus, ele foi seguido por Pedro e por um outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote ali que atuava junto a Anás. Esse discípulo, por ser conhecido, ele pôde entrar no pátio da casa de Anás e Pedro ficou para fora. Foi quando esse discípulo falou para a mulher que fazia a guarda da porta, ele disse para ela deixar Pedro entrar. Ela chamou Pedro, Pedro entrou. Quando Pedro entrou, ela perguntou para ele: Você não é um dos seguidores daquele homem? Ou seja, você não é um dos seguidores de Jesus Cristo, este que está perante Anás? E ele respondeu: Não, não sou eu. E a palavra nos diz que por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira ali para se aquecer e Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O que o Senhor quer ministrar aos nossos corações através desta palavra? Quantos de nós somos seguidores de Cristo Jesus, assim como aquele amigo do grande sacerdote, assim como Pedro, assim como tantos outros? Somos seguidores de Cristo Jesus, mas quando somos colocados em uma situação difícil, em uma situação estreita, porque foi a situação que Pedro estava naquele momento, nós negamos que estamos com Jesus. Nós negamos que somos discípulos de Cristo Jesus. E muitas vezes procuramos nos misturar com aqueles que não são para parecermos que não somos. E o Senhor, Ele quer tratar os nossos corações essa manhã em cima desta palavra. Nós somos chamados, amados, para sermos discípulos de Cristo Jesus e um dia dissemos sim a Ele. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor Jesus depositou a confiança dEle na sua vida, o Senhor Jesus depositou a confiança dEle na minha vida. E aí, de repente, chega um momento muito difícil para nós. E quando nós nos deparamos com a oportunidade de dizermos sim, eu sirvo ao Mestre, ou não, eu não sirvo ao Mestre, fazemos como Pedro. Escolhemos dizer: não, eu não conheço este homem, eu não sigo este homem, eu não sirvo a este homem. E nos misturamos com outras pessoas para nos camuflarmos, não é? Para dizer assim: olha, realmente o que eu estou dizendo é verdade, eu não tenho nada a ver com ele. Amados, e nós podemos ver que essa não foi a única vez que Pedro negou Jesus. Pedro, em seguida, se nós formos acompanhar a leitura da palavra de Deus, ele negou Jesus mais 2 vezes. E nós muitas vezes passamos por situações assim, negamos Jesus e negamos Jesus e negamos Jesus aí na nossa caminhada ao longo da história das nossas vidas.
E o Senhor, Ele quer tratar isso nos nossos corações. É importante nós sermos leais, é importante nós sermos fiéis àquele a quem nós temos seguido. E quando as pessoas nos perguntarem onde nós somos enviados por Ele, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja no meio da sua vizinhança, seja onde for, até mesmo dentro da casa do Senhor. Aonde o Senhor tem nos enviado, nós precisamos dizer, sim, eu sirvo a esse Cristo, eu sirvo a este Deus, eu sirvo a Ele, eu estou com Ele. E procurarmos não nos misturarmos com as pessoas que não são e que não seguem, para queremos mostrar que nós também não servimos, que nós não estamos nos preocupando em demonstrar de alguma forma que servimos a Ele, ou não. Que nós venhamos despertar, porque o Senhor, Ele quer se alegrar das nossas atitudes, o Senhor, Ele quer se alegrar das nossas escolhas. Naquele momento eu tenho certeza que se Jesus tivesse o conhecimento de que Pedro estava negando, apesar dele já saber, apesar dele já ter profetizado que Pedro iria negá-lo, ele iria ficar muito triste. Seria muito grande a tristeza do coração dele. Então não vamos entristecer o Senhor Jesus. Vamos ser fiéis, vamos ser leais, vamos ser amigos, vamos ser companheiros. Vamos assumir os riscos, porque quando nós escolhemos não seguir Jesus, nós assumimos riscos, não é verdade? E quando nós escolhemos seguir ao Senhor Jesus, nós também assumimos risco. Qualquer escolha das nossas vidas, em qualquer escolha, nós precisamos assumir riscos. Então, que nós venhamos assumir riscos para a salvação, que nós venhamos assumir riscos para sermos abençoados, que nós venhamos assumir riscos para ser benditos na presença do nosso Deus. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe vocês. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor. Bem-vindo a mais Deus hoje. E também o que me chama a atenção com relação a Pedro é que Jesus chamou ele, né? Jesus que escolheu ele. E a palavra ainda fala que antes de Jesus ir chamar os discípulos, os 12, o Senhor subiu para orar, né? Então o Senhor se preparou, já era preparado, se preparou mais ainda. Depois desceu do monte, foi chamando os homens para segui-lo. Pedro foi um deles. Não foi Pedro que se candidatou, né? Jesus que convidou ele, que chamou ele. Né? Que praticamente pegou na mão dele e arrastou Pedro para andar com ele. Né? E o Senhor chamou sabendo que ele era uma pessoa falha. Sabendo que ele iria cometer erros, mas o Senhor chamou ele. Mas o Senhor também sabia que depois dos erros, ele seria uma grande bênção. Né? Então Jesus que escolheu ele, chamou ele, sabendo disso tudo. Jesus discipulou ele, né? Treinou ele, ensinou muitas coisas, mostrou para ele em muitos momentos como ele deveria agir e como ele não deveria agir, o que era o certo, o que era o errado, o que ele tinha que manter o pensamento dele, né? Ele era muito eufórico, né? Imediatista, impulsivo, inconsequente, né? Mas depois de ter negado o Senhor, né? Ter tido algumas atitudes assim, depois ele ganhou muitas vidas para o Senhor. Né? E depois ainda ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Né? Não se via digno, não se sentia digno de ser crucificado igual a Jesus. Então um homem que teve aí muitas mudanças, né? Na vida dele. E assim o Senhor faz com a gente. E às vezes a gente não se sente digno, às vezes a gente acha que nós não somos chamados, né? É um líder que está insistindo, é o irmão que está insistindo, é o pastor que está equivocado, é outro líder que está errado. Não. Você está sendo chamado pelo Mestre. Você está sendo chamado pelo Senhor. Mesmo que você erre, mesmo que você falhe, o Senhor também sabe que você vai acertar também. Você não vai só errar. Nós vamos acertar. Porque o próprio Senhor nos dá esse preparo, né? Ele nos prepara para isso. E aí em algum momento nós vamos começar a acertar. Então não fica só olhando para os seus erros. Começa também a olhar para as bênçãos que você causa, né? Para os bons resultados que você faz. Você tem que ser o primeiro a enxergar as suas qualidades, né? Porque defeito
os outros já têm facilidade de olhar o nosso defeito. Então vamos procurar olhar um pouco mais a nossa qualidade. E aqui, em Mateus 24, vamos ler o versículo 12, 11 em diante. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Jesus, ele está num sermão profético, o Senhor está falando a respeito do fim dos tempos, começo das dores, princípio das dores, que se levantará nação contra nação, haverá muita guerra, rumores de guerra, muitas coisas estariam acontecendo, terremotos, pestes, em vários lugares, fome. Mas aí o Senhor fala que nós seríamos perseguidos, que surgiriam falsos profetas, muitas pessoas iriam nos aborrecer, e por causa da iniquidade ter se multiplicado, o amor se esfriaria. Então nós estamos vivendo tudo isso, nós estamos acompanhando, e se você não percebeu ainda, procure ter alguns momentos em que você aproveite o seu acesso à internet para buscar os acontecimentos da atualidade, que você venha trazer isso à luz da palavra, o fim dos tempos, a unificação das nações, a unidade das nações, o dinheiro único, o dinheiro virtual. Então, tudo está acontecendo. Até mesmo há pouco tempo a gente falava algumas coisas sobre a volta de Jesus, e o natural, o que foi ensinado, eu acredito que por isso a gente ficava pensando assim, mas não é uma certeza. Jesus volta, a igreja sobe, e aí começa-se a dificuldade. O reino do anticristo, ele vai prometer resolver o problema do mundo todo, e aí as pessoas vão aderir ao querer dele e não do Senhor. Mas nós não sabemos até que ponto Deus vai permitir a igreja viver aqui na terra a perseguição. E biblicamente o povo do Senhor sempre teve muita perseguição. Então, talvez nós venhamos realmente a passar ainda muita, mas muita perseguição. Coisas que boa parte dos cristãos acha que não. Não dá para nós darmos certeza como será, mas é possível que isso aconteça. Que Jesus só volte para buscar a igreja realmente depois que um nível alto, um nível muito forte de perseguição contra a igreja tenha se instalado em todos os países. Então, se você começar a acompanhar, pensando desta forma, o que está acontecendo nos dias de hoje com os países, com os governos, com as nações, com o poder, o poder mundial, a unificação. Então, são tantas coisas acontecendo que parece ficção, mas já é a nossa realidade, Coisa que a gente via nos filmes. A gente achava que aquilo não poderia acontecer. Hoje, a pessoa ela não tem privacidade. Onde ela estiver, ela é filmada. Então, e daqui a pouco, assim como todo documento já está na nuvem, já está online, já está nos sistemas das empresas, dos governos, e eles trocam informações. Então, o que um tem, todos têm. Não, eu quase não uso a internet, mas você já cadastrou, você já subiu os dados, já colocou lá a biometria também para a eleição, então tudo está vinculado. CNH virtual, toda documentação em um único documento, em um único local. Então, muitas coisas acontecendo. E recentemente eu vi a respeito de um grande computador
que ele é o melhor, né? O mais bem guardado, que ele é intocável, né? Fisicamente ou via sistema, né? Via online para invadi-lo, seria impossível. E ali é um banco de dados mundial. Os dados de todas as pessoas estariam ali. Todas, pensa. Então tem que ser potente mesmo, né? E eles colocam em lugares que realmente as pessoas não conseguem ir, né? Os servidores estão no oceano, né? Estão debaixo de muita água. Então, os lugares que as pessoas não vão até lá, não tem como. Né? Tem muita estrutura para isso, e o governo tem. Então, as coisas estão acontecendo, né? Os bunkers sendo preparados, os caixões da fêmea. Então, é muita coisa acontecendo e nós estamos despercebidos. O amor está se esfriando, né? Muitos falsos profetas se levantando, muitas pessoas em nome do Senhor, né? Alguns dizendo que é o próprio Cristo. Até isso, nos nossos dias nós vemos. Isso já há anos. Né? Pessoas se apresentando como sendo Jesus. E outros dizendo que são de Jesus, né? Que são os profetas, são os ministros de Deus. Então tome cuidado, analise as Escrituras, estude a Bíblia, procure se atualizar, ver tudo o que está acontecendo, né? Com a entrada do Pix agora. Então é o preparo, né? Tudo está apontando para a volta de Jesus. E a igreja precisa acordar para isso. Você precisa acordar para isso. Precisa buscar em Deus, precisa estar firme no Senhor, precisa se firmar, porque os falsos mestres estão aí, as pessoas com propósito errado estão aí, os mercenários do Evangelho estão aí, as pessoas estão cobrando para tudo, né? Para pregar, para ensinar, para louvar. Estão cobrando, né? Dinheiro para tudo. E muitas pessoas estão alheias a tudo isso, mas as coisas estão acontecendo. Então procure se informar, buscar os vídeos, né, do YouTube que explicam muita coisa também e dando os versículos bíblicos. E quando fala de algumas coisas, ou alguns filmes do arrebatamento falava de algumas coisas, a gente pensava, mas como que é possível, né? Alguém não conseguir se esconder? Não tem como. Como que é possível alguém não ter um dinheiro para comprar algo? Daqui a pouco o dinheiro vai extinguir, né, o papel. Você vai... Hoje, quase a gente não usa dinheiro, tudo é pelo aplicativo, é no celular. Nem cartão mais é necessário, né? Até isso, então, tudo está trazendo a facilidade para que haja o reinado do anticristo, né? Um governo único. Então isso é muito sério, isso é uma verdade, essa é uma verdade que, crendo ou não, vai acontecer. Então é melhor crer, né? É melhor se preparar, porque se preparando ou não, vai acontecer. E aí, pastor, mas com certeza quando Jesus voltar, vai ser antes disso tudo. Não sei. Não sei quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos exatamente. Então, pode acontecer muita coisa. Você busca um pouco sobre o Papa atual, quantas coisas ele está falando, são absurdos, até contra Deus, contra a palavra, contra Jesus. E as pessoas estão cegas. Então nós temos que despertar para isso. E saber que estamos já há pouco tempo aí para a volta do Senhor, para tribulação, para perseguição, para sofrimento, mas aí diz a palavra, ao que vencer. Então nós temos que permanecer firmes no Senhor. Então fortaleça a tua fé, se levante em nome de Jesus, pare de ficar caindo por qualquer coisa, né, desanimado de servir a Deus, fraco na fé, busque se estruturar no Senhor. Jesus Cristo é o teu Deus, é o teu Salvador. Então agarre, segura no Senhor, abrace o Mestre, esteja com Ele. Não abra mão da sua salvação, não abra mão do teu chamado. Deus te abençoe. Amém. Na verdade, nós gostaríamos de transmitir para vocês mais informações, né? Gostaríamos de até estender um pouco essa live, mas infelizmente nós não temos condições. Mas independente da linha teológica que cada um venha seguir, seja pré, pós, meso, tribulacionista, não é, pastor? O importante, queridos, é que nós venhamos estar na presença do Senhor Jesus como Ele quer, porque independente do momento em que cada um acredita que Ele virá, uma coisa é certa, Ele virá. E nós precisamos
estar preparados para subirmos como povo de Deus, preparados para subirmos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não vamos brincar com o nosso preparo, né? Não vamos brincar com o distanciamento do Senhor Jesus, não vamos brincar com o distanciamento do reino e também não vamos brincar de ser reino, né? Precisamos nos aplicar em sermos reino de acordo com o querer e a vontade do nosso Deus, porque os dias difíceis, eles se aproximam. Os dias difíceis, você pode estar dizendo assim, pastora, mas já está difícil. Vou dizer uma coisa para você, vai ficar muito mais. Vai ficar muito mais, infelizmente ou felizmente falando, infelizmente porque a gente não quer ver ninguém sofrendo, mas felizmente porque a palavra do Senhor tem sido cumprida, ela precisa se cumprir sobre as nossas vidas. Então vamos nos preparar, vamos estar prontos na presença do nosso Deus, para que nós venhamos subir aos céus no nome do Senhor Jesus, amém? Talvez em uma outra oportunidade, quando nós tivermos mais tempo, né, pastor? Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, é um assunto muito extenso, porém muito importante, porque a igreja precisa estar antenada, a igreja precisa estar ligada nos acontecimentos para que nós não venhamos nos perder, amém? Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos a Ti, agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, de compartilharmos, Deus, ela com cada um, Senhor, daqueles que nos acompanham, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um, meu Deus, que nas dificuldades das nossas vidas nós jamais venhamos negar ao Senhor, nós venhamos nos entregar a Ti, Senhor, permitindo com que o Senhor escreva, Deus, uma longa e linda história através de nós, assim como o Senhor escreveu através da vida de Pedro, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua igreja, Senhor, esteja, Senhor, ligada aos sinais, Senhor, dos últimos dias, ligada, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, Deus, acerca dos acontecimentos dos últimos dias, para que nós não venhamos perecer, Deus, para que nós não venhamos deixar de herdar o reino dos céus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos e engrandecemos ao Senhor por todas as coisas. Deus abençoe você poderosamente, continue com muito mais de Deus. Amém, ótimo dia, Deus abençoe. A paz.